Olá, caros alunos do primeiro ano, faremos agora a revisão de redação. Eu espero que vocês estejam com as atividades anteriores em dias e tentaremos sanar as últimas dúvidas na nossa matéria de redação para que vocês possam fazer uma excelente avaliação de redação. Vamos iniciar. Primeira questão. Assinale a alternativa que associa respectivamente as características e função social aos gêneros mencionados abaixo. Item A. Pequena narrativa em que os animais são os personagens protagonistas. Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. Item B. Texto com linguagem verbal e não verbal, da ordem do descrever e do prescrever, com uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos ou desejos, apresenta o predomínio da sugestão sobre a informação. Item C. Textos com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar conflito. Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. Se vocês lembrarem, nós tivemos um momento, em nossa aula, que conversamos sobre os gêneros textuais. E de acordo com o que está sendo solicitado na primeira questão, nós temos como resposta correta o item D, pois nós estamos falando aí no item A, de narrativas em que os animais são os personagens protagonistas, nós temos a fábula. No item B, nós estamos falando aí de um texto que tem o sentido, o objetivo de despertar algo no público, que é exatamente o anúncio publicitário. E no item C, nós estamos falando aí de um texto que tem como característica social representar experiências vividas situadas no tempo. Nós temos aí um relato autobiográfico. Então, na primeira questão, nós temos como resposta correta o item B, fábula, anúncio publicitário e relato autobiográfico. Segunda questão, segundo a tirinha acima, é incorreto afirmar, ou seja, o que está errado, o item que está errado, incorreto na segunda questão. Gostou, Susanita? Foi a mãe que me deu. Ah, um negrinho? É, por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial. Eu? Claro que não. Afinal, somos todos iguais. Como é que vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Lavar o dedo. Então, de acordo com o que vocês viram aí, é o diálogo entre duas amigas e a partir daí nós vamos responder essa segunda questão. As linguagens verbal e não verbal são utilizadas pelas duas personagens? Sim, esse item aí está correto. Item B. Somente a Susanita que utiliza a linguagem não verbal quando levanta o dedo. Esse item B aí é a opção que nós estamos querendo. Está incorreto, porque tanto a Susanita quanto a sua amiga, as duas fazem uso da linguagem não verbal. Como é que a gente sabe disso? A partir dos gestos, do que elas fazem no quadrinho. Dá para você perceber, você fazer uma visualização do que está acontecendo aí a partir somente da observação. Então, na segunda questão, o item que está incorreto é o item B. E os demais? Automaticamente ficarão corretos. A linguagem verbal é representada pela fala das personagens, está correto. Item D, a linguagem não verbal envolve as expressões e os movimentos das personagens, também está correto. E item E, em todos os quadros temos o uso da linguagem verbal e não verbal, também está correto. Então, na segunda questão, o item que está errado, incorreto, é o item B. Todas as duas meninas fazem uso da linguagem não verbal. Terceira questão, sobre a história em quadrinhos acima, e no caso aqui ficou abaixo, podemos afirmar que a linguagem verbal pode ser dispensada sem que o sentido da mensagem se altere. Esse item aí, pessoal, está incorreto. A linguagem não verbal é utilizada no segundo e no último quadro. Se vocês olharem aí, esse item B está incorreto. O único que tem uma linguagem não verbal é o último quadro. Então, o item B está incorreto. Item C. A linguagem não verbal é a mais importante, pois auxilia no entendimento da mensagem.
Não, esse item está incorreto, pois a linguagem não verbal, ela não é mais importante. Ela também é importante, mas ela não é a mais. Item C. D, né, no caso. A linguagem mista é utilizada no último quadro da sequência narrativa. É falso. Nós não temos uma linguagem mista aí, nós temos apenas, no último quadrinho, a linguagem não verbal. E item E, a Mônica, que está tirando a foto, é a única que usa a linguagem verbal. Então, terceira questão, a resposta correta é exatamente o item E. A Mônica, que está tirando a foto, é a única que utiliza, que faz uso da linguagem verbal. Os outros não. Terceira questão, item E. Quarta questão, sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar. Vamos lá. Item A. A linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. Isso aí, pessoal, é falso. Elas podem ser utilizadas juntas. Item B. A linguagem verbal representa a linguagem formal, enquanto que a linguagem não verbal é representada pela linguagem informal. Pessoal, essa informação está errada. A linguagem verbal, ela pode ser formal e informal. Já quando nós tratamos da linguagem não verbal, nós estamos falando exatamente daquele momento em que nós fazemos uso somente dos desenhos, das imagens, dos gestos. Né? Então, linguagem verbal é isso, são os gestos, são as ações, e não a parte escrita. Então, o item B está errado. Item C, a linguagem não verbal não pode ser realizada nem com a fala, nem com a escrita. O item correto da quarta questão é esse item. O item C, a linguagem não verbal, ela não pode ser realizada nem com a fala, nem com a escrita. Exatamente, que a linguagem verbal ela é com a imagem, com gestos. Não vai ter nada escrito, você vai somente observar. A partir da observação dos gestos, das imagens, é que você vai compreender o que está ali, né, colocado. Item D, a linguagem verbal é sempre culta e segue os padrões da gramática da língua. Mentira, pessoal. Isso aí é falso. A linguagem verbal, ela pode ser culta e ela também pode ser aquela parte informal, aquela parte mais simples, né? Então, a linguagem verbal, ela não é sempre culta, está errada. O item E, a linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista, pois ela utiliza diversas variantes da língua. Está incorreto, pessoal. A linguagem verbal aí é exatamente a parte escrita, né? E se ela é a parte escrita, ela tem aqueles dois momentos, que ela tanto verbal já está dizendo, ou é falada, parte da fala, ou ela é aquele momento da escrita. Esse item está errado. Então, na quarta questão, a resposta correta que nós temos aí é exatamente o item C. A linguagem não verbal, ela não pode ser realizada nem com a fala, nem com a escrita. Quinta questão. Qual a função da linguagem presente na frase? Ligue agora, não perca esta oportunidade. Se você prestar atenção, nós falamos para você sobre as funções da linguagem. E nós estamos fazendo o que neste momento? Nós estamos praticamente ordenando, solicitando, mandando, né, para que a pessoa faça determinada coisa. Então, nós temos aí exatamente a função apelativa, nós estamos apelando, né, para que a pessoa faça determinada coisa. Então, na quinta questão, resposta correta é exatamente o item B. Né? Eu espero que vocês tenham conseguido, né, responder corretamente essas 5 questões e que aproveitem bem a nossa revisão de redação hoje e que possam também, se ainda estiverem com dúvidas, retornar, né, aos nossos conteúdos anteriores para que vocês possam fazer uma melhor revisão e, ao final, consigam o objetivo, né, de uma boa nota na nossa avaliação bimestral de redação. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.